Olá, gente, professora Vanessa aqui falando. A gente está em mais uma aula. Hoje essa aula a gente vai ver o método das partidas dobradas. Então, a gente viu a equação do patrimônio. A gente viu que o ativo ele vai ser sempre igual ao passivo mais o PL. E isso vai ser sempre a verdade. Então, a soma de todos os ativos vai ser igual à soma do passivo mais o PL. Se o passivo for zero, então os ativos são iguais ao PL. Se os passivos forem maiores do que os ativos, significa que a situação líquida da empresa é negativa, ou seja, ela não consegue liquidar suas dívidas, e a gente viu todos os casos. Então, para a gente conseguir sempre manter esse balanço, esse equilíbrio entre ativos e passivos, a gente precisa, toda vez que for registrar qualquer fato contábil que a gente for registrar pelo meio da escrituração, que a gente viu que é uma técnica contábil, a gente vai precisar obedecer ao método das partidas dobradas. Que, em suma, o método das partidas dobradas diz que todos os débitos, a soma de todos os débitos, vai ser igual à soma de todos os créditos. Aí eu pergunto, então significa que para todo débito de X valor vai ter igual um crédito de X valor? Não, eu estou dizendo assim, que todo fato contábil, a soma de todos os débitos vai ser igual à soma de todos os créditos. Aí vocês, mas eu não sei o que é débito, nem crédito, nem nada. Mas a gente vai ver bem direitinho. Então, aqui a gente viu o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido. Além disso, tem receitas e despesas que vocês ficam livres para ver aí. Até me pediram para disponibilizar os slides, vou disponibilizar tudo. Mas o que eu quero chegar... Pronto, e contas, a gente viu que o contador ele usa toda hora o nome de contas, que é o nome que a gente dá quando a gente pega um patrimônio e dá uma qualidade para esse patrimônio, ou seja, a gente viu que a gente dá qualidade e a gente classifica qualitativamente e quantitativamente. Qualitativamente a gente categoriza em contas, que a gente vai ver que tem que também seguir os princípios contábeis. Como assim seguir os princípios contábeis? Por exemplo, de relevância. Relevância tem a ver com materialidade. Por exemplo, eu vou criar uma conta específica apenas para uma coisa tão insignificante que não chega a ser relevante. Por exemplo, o CLIPS. Eu vou fazer uma conta para cada CLIPS que a empresa tem. Não, isso não é relevante. Então, a gente vai ver que os princípios contábeis, eles norteiam como é que a gente vai criar ou não uma conta. Mas, enfim, a gente entende que a conta seja essas qualidades que a gente dá ao patrimônio. Então, exemplos aí de conta que a gente tem: caixa, banco, conta movimento, estoque, duplicados a receber, juros ativos a receber, duplicados a pagar, dividendos a pagar, juros passivos a pagar, capital social. Tem um monte de conta. E quando a gente der o assunto de plano de contas, a gente vai ver conta por conta bem direitinho. Vai ver quais são as contas do ativo, vai ver as contas do passivo, do PL, e entender o que significa cada uma delas. Porque também muitas vezes a gente vai ver que a essência de uma conta pode ser exatamente igual a outra, que na verdade fica do contador, ele dá a nomenclatura que ele quer. Então eu posso chamar de clientes, posso chamar de contas a receber, o que importa é que a essência é a mesma, vai se comportar, significa a mesma coisa. Então a gente vai ter várias contas. Agora, o que eu quero... eu falei agora, mas o que é débito, o que é crédito? Eu tinha acabado de falar. Então, a gente vai chegar nesse slide daqui que eu quero chegar, que é o que ele está falando, a natureza de cada conta. Então, vê só, eu estou dizendo que o ativo, a natureza dele é devedora, certo? Então, vocês vão ter que esquecer tudo que vocês aprenderam com conhecimentos de banco, de rotina do dia a dia, porque na contabilidade a gente usa diferente, literalmente ao contrário, mas é porque a gente vê que com o tempo vocês vão ver que a gente que tá certo. Então, o ativo, ele tem natureza devedora. Isso significa o quê? Que toda vez que a gente debitar o ativo, a gente vai estar aumentando o ativo. Então, aqui, ó, ele aumenta com débitos. Ter natureza devedora é isso, significa que aumenta com débitos. Mas então nunca vai poder existir um crédito no ativo? Não, claro que vai poder. Você não pode tirar um dinheiro de caixa e pagar alguma coisa? Não está diminuindo o seu ativo? Tá. E por meio de que lançamento você faz isso? Por meio de um crédito. Porque o ativo, ele tem natureza devedora, que significa que aumenta com débitos e diminui com créditos.
O passivo e o PL já não. Eles vão ter natureza credora, que significa que eles aumentam com crédito e diminuem com débito. E a despesa e a receita, eu vou tirar o vídeo para poder usar aqui. E aqui. E a despesa e a receita, elas na verdade vão se comportar de igual forma como o PL. Porque na verdade, vê só, a gente tem os ativos, a gente tem os passivos e o PL, certo? Certo. O PL é o capital próprio, que a gente já viu. O capital próprio da empresa. Ou seja, se ela quitar todas as suas dívidas, seus passivos, ela vai ter um patrimônio líquido, que é o líquido dela. Capital próprio. Não sei o que eu estava escrevendo. Capital próprio. Então, vê só. Então, esse capital próprio, inicialmente, ele acontece pela integralização dos sócios. Então, no início 1, quando os sócios eles vão montar uma empresa, eles vão lá, dão capital e monta esse patrimônio líquido. Mas existe outra forma também do patrimônio líquido existir. Por meio de quê? Dos lucros da própria empresa. Então, a empresa, por meio das suas operações, né? Ela tem aqui mercadorias, produções, enfim, por meio das suas operações, ela consegue, por exemplo, vender as mercadorias por um preço maior do que o que ela pagou aqui em fornecedores. E quando ela vende essas mercadorias por um preço maior que ela comprou, o que ela está gerando? Ela está gerando lucro. E esse lucro ele faz o quê? Ele aumenta o PL. E se essas mercadorias daqui, a empresa comprou um bocado de camisa da seleção brasileira. Pronto. Aqui essas mercadorias foram o seguinte. Mercadorias de R$1.000. Comprou tudo a prazo aqui, ó. Fornecedor R$1.000. Mas essas mercadorias eram de camisas da seleção brasileira, porque a empresa apostou que o Brasil ia ganhar. E no primeiro jogo, o Brasil perdeu e foi desclassificado. Então, ela vai conseguir vender essas mercadorias? Não, ela não vai conseguir vender pelo valor que ela conseguir. Então, provavelmente, ela vai vender por menos de 1.000. Então, ela vai ter um prejuízo. Então, vai diminuir o PL. Então, a gente vai ver que existem vários lançamentos ao decorrer de um exercício da empresa, que vai aumentar e diminuir o PL, aumentar e diminuir o PL, aumentar e diminuir o PL. Mas a gente, na contabilidade, a gente não faz esses lançamentos diretamente no PL. Não, de forma alguma. Por quê? Porque a gente quer saber qual foi o resultado da empresa. A gente quer saber o desempenho da empresa. A gente quer poder ver um exercício social, por exemplo, um ano. Ou seja, do final de janeiro de 2017 até dezembro de 2017, quando a gente juntar todos esses sobes e desces do PL, qual foi o nosso resultado final? Será que foi lucro ou será que foi prejuízo? Então, a gente vai separar essas informações para poder ter acesso a mais informações. Se a gente colocasse tudo no PL, a gente não ia ter acesso a tanta informação como a contabilidade é capaz de ter. Então, o que a gente criou? A gente criou contas de resultado, que são contas que ficam fora do balanço patrimonial. Então, essas são contas patrimoniais. Aqui, ó. Patrimoniais. Como assim contas patrimoniais? Ora, ativo, passivo e PL, contas patrimoniais. Patrimoniais. E a gente tem as contas de resultado, que são o quê? As receitas e as despesas. Então, professora, mas você falou que isso é como se fosse um pedacinho do PL, do que está acontecendo no PL. Mas a gente não quer ficar registrando toda hora no PL, porque a gente quer poder saber, no final de determinado período, se a empresa foi capaz de gerar mais lucro ou mais despesa, ao ponto de gerar lucro ou prejuízo. Exatamente. Então, essa receita e despesa é como se fosse o próprio PL, o comportamento do próprio PL. Sabendo disso, é muito fácil a gente saber qual é a natureza da receita e da despesa. Bora voltar aqui.
Olha só. Se a receita e a despesa nada mais é do que a gente ver o que está acontecendo no PL, então, veja só, a receita, ela vai ter natureza credora, tal como o PL. Porque se eu aumento o PL, lembra que eu disse que o PL tinha natureza credora? Lembro. Significa o quê? Que eu aumento por créditos. E o que é uma receita? Receita é algo que você conseguir aumentar o PL. Então, de igual forma, a receita, ela vai ter natureza credora, significa que ela aumenta com créditos e diminui com débitos. E isso, no começo, isso daqui é algo muito confuso. Então, vocês precisam aprender, entender bem direitinho. Com o passar do curso, isso vai virar algo extremamente automático, assim, automático mesmo, como se fosse como dirigir. Chega uma hora que você passa a marcha, bota o pé na embreagem que você nem sente, mas no começo é estressante, você fica tentando se recordar constantemente do que é. Mas então é isso. Receita tem natureza credora, logo, ela aumenta com créditos e diminui com débitos. E a despesa é a mesma coisa. Como ela faz... A despesa, ela não está diminuindo o PL, está diminuindo o PL. Então, ela tem natureza devedora. Devedora, que significa o quê? Que ela aumenta com débitos e diminui com créditos. Por quê? Porque se eu digo assim, eu peguei essas mercadorias de 1.000, que era o que tinha fornecedores, e não consegui vender. O máximo que eu consegui foi vender por R$100. Então, eu tive um prejuízo de 900. Então, eu tenho que efetuar um lançamento de 900 aqui do meu prejuízo de despesa. Uma despesa de 900. E essa despesa daqui, ela vai diminuir ou aumentar o PL? Ela vai diminuir. Então, nessa despesa daqui, para ela poder diminuir, eu tenho que lançar o quê? Para ela poder diminuir o PL, ela tem que ser lançada como débito. Porque a gente viu que no PL, os débitos, eles diminuem o PL. Complicado, mas assim, se vocês pararem para pensar e nisso, vocês vão ver que é verdade. Então, no final das contas, o que é que a gente quer saber? Para a gente entender escrituração, que eu acho que eu vou dividir na próxima aula, porque esse vídeo já tá longo. Então, para a gente entender escrituração, toda vez que a gente for registrar alguma coisa, a gente tem que entender o método das partidas dobradas. Que ele diz que o somatório de todos os débitos vai ser igual, o valor, né, de todos os débitos vai ser igual ao somatório de todos os créditos. Isso daqui significa que pode haver só um débito e um crédito, no caso eles vão ter que ser de iguais valores. Pode existir 2 débitos e um crédito, no caso a soma desses dois vai ter que ser igual a esse um crédito. Pode existir um débito e diversos créditos, 3 créditos. A soma desses daqui vai ter que ser igual a esse aqui. A gente vai ver que isso daqui é infinito. A gente vai ver vários exemplos. Mas para que os ativos e passivos sejam sempre iguais, ou seja, a soma de todos os ativos e passivos, no caso, passivo mais PL, seja sempre igual, o balanço patrimonial esteja sempre equilibrado e aquela nossa equação patrimonial esteja correta, todos os lançamentos que na escrituração que o contador for fazer, ele vai ter que sempre se certificar de que ele não está esquecendo nenhuma informação. Isso significa dizer que ele está lançando débitos e créditos aos mesmos valores. Vamos dar um exemplo antes de terminar essas aulas para ficar algo mais prático, mais coerente e a gente conseguir entender melhor. Então, vamos lá. Um fato contábil que aconteceu, certo? Certo. Qual? A empresa pegou, o fato foi, a empresa comprou um automóvel e pagou à vista via transferência bancária. Transferência bancária. Então, esse foi o fato.
Transferência bancária. Então, esse foi... E o automóvel foi o valor de 25 mil. Então, isso daqui, a gente vai ter que... Todos os fatos contábeis que acontecerem, a gente vai ver a diferença entre fatos e atos contábeis, mas tudo que for relevante para a contabilidade, a gente vai ter que escriturar. E é a partir da escrituração que a gente vai depois conseguir fornecer informações, gerar demonstrações contábeis e tudo que for. Então, toda vez que acontecer alguma coisinha que é relevante para a contabilidade, a gente vai lá e vai ter que registrar, contabilizar. Então, isso daqui foi um fato contábil, certo? A empresa pegou, tirou dinheiro do banco e comprou um automóvel. Então, isso daqui vai gerar um débito e um crédito. Vê só, o que é que diminuiu? Diminuiu o ativo, a conta de ativo qual? Banco. O banco lá tinha algum saldo, mas com certeza agora ele tá menor, em 25 mil. Então, como é que diminuiu o ativo? Com crédito. Porque o ativo tem natureza devedora e ele aumenta com débitos e diminui com créditos. Então, crédito de banco, ou seja, banco diminuiu em 25 mil. E o débito? O débito, ele vai ser o quê? O que é que foi que aumentou? O que é que gerou? Ele diminuiu o banco, mas agora ele tem o quê? Ele tem um automóvel. Então, é um ativo também, ele tem um automóvel. Agora, ele tem mais um ativo, um automóvel. Então, o automóvel, ele é uma conta de quê? De ativo. Como é que o ativo aumenta? Ele aumenta com débitos, porque o ativo tem, aqui, natureza devedora, aumenta com débitos. Então, eu debitaria a conta automóvel também em 25 mil. E depois eu me certifico. A soma dos débitos e dos créditos são iguais? Sim, 25 mil de débito, 25 mil de crédito. Ah, mas eu não consigo visualizar como é que pode haver, então, dois débitos ou dois créditos, ou outra situação que não seja só um débito e um crédito. Nossa, então, vamos lá que eu falo agora mesmo. Suponha, então, que a empresa comprou esse automóvel de 25 mil. Comprou um automóvel de 25 mil, pagando 10 mil à vista, por transferência bancária, e financiando o restante. Então, como isso ficaria? Vê só, eu tenho um débito, ou seja, aumentou automóvel, conta de ativo, em 25 mil, e tenho dois créditos. O quê? O crédito foi um crédito de ativo, que foi que diminuiu o banco, ou seja, crédito no ativo é porque diminuiu, isso daqui é conta de ativo, enquanto 10 mil, diminuiu o banco, mas eu também gerei um aumento do passivo, ou seja, aqui, aqui eu gerei uma conta que aumentou o quê? Aumentou minha dívida. Como é que aumenta o passivo? Passivo é uma conta de natureza credora, então ele aumenta com créditos, de quê? Financiamento. Então, eu tenho agora uma obrigação, financiamento, em 15 mil, ou seja, aqui é conta de passivo. Certo? Certo. Então, débito, a soma, então, para a aula de hoje, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que todo lançamento contábil, toda vez que a gente for contabilizar alguma coisa, fazer um lançamento, a soma dos débitos e dos créditos tem que ser igual. Pode haver um débito e um crédito, pode haver um débito e dois créditos, dois débitos e um crédito, e pode haver várias coisas. O que importa é que sempre haverá pelo menos um débito e pelo menos um crédito. E que a soma deles sempre será igual. Bora ver se aqui deu igual, 25 e 25. Então, isso se chama método das partidas dobradas. É por conta disso que no final, a gente sempre vai ter o total de ativos é igual a passivos mais PL. Porque a gente sempre vai demonstrar as origens e as aplicações de recursos.
certo? Sobre origens e aplicações de recursos. A última coisinha que eu vou falar neste vídeo e eu paro. Origens e aplicações de recursos. É algo bem importante também para a gente pensar sobre isso. Então, tudo na contabilidade vai ter origens e aplicações. Sempre vai ter origens e aplicações. Origens e aplicações. E a natureza do ativo, a natureza deste ladinho daqui é de aplicação. A natureza do passivo e do PL é de origens. Natureza, não significa que sempre vai ser isso. A gente vai ver agora que não significa isso. Então, significa o quê? Se eu aumento uma dívida, eu tô aumentando a minha origem de recurso. Tá vindo recurso de algum lugar. Seja de capital de terceiro, seja de capital próprio. Então, a natureza, né? Ou seja, a natureza daqui é de origem. E a natureza daqui é de aplicações. Então, eu aumentei aqui o financiamento e o financiamento foi para automóvel, que foi minha aplicação. Mas isso é regra geral? Não. Por quê? Porque quando houver, então, aplicação vai ser o quê? Vai ser aumento de ativo. Isso a gente tem certeza. Origem vai ser o quê? Aumento de passivo e aumento de PL. Isso é a natureza, a gente tem certeza. Mas o que acontece se eu diminuir o banco para comprar esse automóvel? Ou seja, não mexi nem em passivo, nem em PL. Se eu diminuir o banco e comprei o automóvel. Então, minha origem foi do próprio ativo. Então, mas para eu ter uma origem no ativo, eu tenho que diminuir o ativo. Então, toda vez que houver aumentos de passivo, aumentos de PL, a gente vai ter origens. Mas diminuições de ativos também serão origens. E a mesma coisa a gente tem aplicações. Se eu tiver aumentos de ativo, significa que eu estou aplicando em alguma coisa. Aumentei minhas mercadorias, aumentei meu ativo. Então, eu apliquei recursos no meu ativo. Agora, se houver diminuição de passivo ou diminuição de PL, é porque também são aplicações. Aí você, olha, professora, eu até consegui visualizar a diminuição do ativo ser uma origem, mas eu não estou conseguindo visualizar a diminuição do passivo do PL ser uma aplicação. Nossa, eu te digo agora mesmo como a diminuição do passivo e do PL pode ser uma aplicação. Veja só, se eu tem um financiamento aqui de 1.000, ou seja, tem uma dívida de 1.000. Aí eu tiro o dinheiro do banco para pagar essa dívida. O que eu tô fazendo? Tô diminuindo o ativo, que é o quê? Que é uma origem, para o quê? Para diminuir o meu passivo. Ou seja, acabar com esse financiamento. Que é o quê? Uma aplicação. Ah, agora eu consegui visualizar. Ou seja, e no PL seria o quê? Pagar sócios. Enfim. Então, isso daqui, só para terminar, como seria o lançamento disso? Seria, eu estou debitando financiamento em 1.000 e estou creditando o banco em 1.000. Então é isso, gente. Próxima aula a gente volta com mais exercício, com mais conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Abraços.